Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Andréia. Obrigada por estar aqui com a gente hoje nessa série de entrevistas ao vivo que a gente faz com membros da indústria e com graduados da Full Sail University, como é teu caso, para a gente poder compartilhar um pouco da jornada das pessoas. Seja muito bem-vinda, Andréia. Oi, Carol. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para a gente poder bater esse papo. Estou adorando. Que legal, seja bem-vinda de verdade. Estou vendo que o Sérgio já se posicionou ali nos comentários. O Sérgio é um empreendedor do entretenimento na indústria de animação e ele tem um projeto chamado Liga da Mata. E adoro quando ele participa, que ele sempre faz um monte de perguntas. Sérgio, fique à Ai, vontade que para bom. fazer suas perguntas. Vai ser muito legal. Andréia, queria que você começasse um pouco se apresentando, dizendo geograficamente onde você está agora, porque a gente fala com gente que está no mundo todo, e que você contasse com o que você trabalha e que programa que você fez na Full Sail. Pois é, eu estou no Brasil, estou no Rio, precisamente. O que, na verdade, não era o meu plano. Eu me formei na FUSEIL no final de outubro e o plano inicial era continuar lá e ficar mais um ano. Eu fiz o PT, estava com visto e tudo. Mas com esse ano louco de 2020 que a gente teve, com pandemia e Covid e tal, o ano foi tão fora do plano que eu acabei, enfim, meio que em cima da hora eu resolvi voltar para cá e, enfim, tô aqui, tô no Brasil. Eu gosto, você sabe que eu curto quando os graduados voltam, porque eu sinto muita falta quando a gente não vê voltar para o Brasil o talento que nasceu aqui, né? Então eu sei que às vezes a vontade é de ficar lá, mas eu fico muito feliz quando vocês voltam para cá para ajudar a gente a fortalecer a rede daqui. Sabe que isso foi um pouco do que me trouxe de volta? Quer dizer, usar o que eu aprendi no meu país, na minha cidade, sabe? Isso foi parte do que me trouxe de volta. Mas, enfim, como eu falei, foi um ano tão fora do plano que, a uma certa altura, eu parei e pensei, falei, não, eu vou ter que ajustar esse plano. Foi um ano complicado, mas foi maravilhoso. Eu fiz Entertainment Business, eu fiz mestrado, né? E foi maravilhoso ter feito. Eu acho que seria mega maravilhoso se não fosse o Covid, mas foi sensacional anyways. As coisas são como são, né? A gente tem que fazer o melhor com aquilo que a Não gente tem. é? Total, total. Andréia, conta um pouquinho do teu. Eu sempre pergunto como é que foi a escolha da carreira para as pessoas que eu entrevisto aqui. E você fez o mestrado em Entertainment Business, mas o teu background é em outra área. Eu queria que você contasse um pouquinho assim da tua primeira escolha lá atrás de carreira Nossa. ou de graduação e como é que você chegou no que você está hoje. Essa é uma história longa, assim, que eu vou tentar fazer ela menos longa e não ficar chata. Mas, na verdade, a minha formação de faculdade, eu sou advogada, né? E o entretenimento não é que eu escolhi essa profissão, eu acho que essa profissão meio que me escolheu, as coisas foram acontecendo. Eu fazia faculdade de direito, que eu gostava muito, é um curso que muitas vezes me perguntam se eu faria de novo, provavelmente faria de novo. E aí, tipo, side business, eu às vezes me chamavam para fazer um evento ou participar de uma coisa, enfim. E as duas coisas foram andando de maneiras paralelas até um certo momento que eu precisei escolher. E eu escolhi o entretenimento, que é um universo dinâmico, você tem cada hora, você trabalha numa coisa diferente, é um projeto diferente, as coisas mudam, e isso era uma coisa que me atraía muito. O direito eu gosto muito, mas no Brasil, principalmente, é uma coisa longa, que demora, e eu achava que eu era mais rápida do que aquilo tudo, sabe? Então, no momento que eu precisei escolher, eu escolhi o entretenimento e foi muito engraçado, porque eu dei uma volta grande, eu fiz um monte de coisas para escolher a área do entretenimento que eu queria trabalhar, que é negócios, que é business. Então, na verdade, eu juntei um pouco as duas coisas, né? Eu hoje sou resultado, o meu trabalho hoje, a minha área de atuação hoje é resultado da minha formação do direito,
e também da minha bagagem como profissional de entretenimento. Estou nessa área há mais de 20 anos, né? E a minha área é justamente negócios. Quer dizer, eu costumo dizer sempre que entertainers entertain e I make money. Quer dizer, o meu negócio é fazer a coisa acontecer, porque assim, às vezes a pessoa vê aquele circo armado, não importa se é o esporte, se é o show, se é o teatro, se é o cinema, mas por trás tem umas pessoas, né, um grupo de pessoas que fez aquilo acontecer, porque é um business, né? Ele custa um dinheiro, ele tem que ser rentável, é um negócio como todos os outros. E então eu hoje, quer dizer, de alguns anos para cá, eu consegui juntar as duas coisas, e aí eu acho que isso me leva um pouco para a sua próxima pergunta, talvez, por que esse mestrado, de repente? Quer dizer, foi exatamente para consolidar esse momento na minha carreira. Eu atuei em diversas áreas de entretenimento, como eu tinha falado mais cedo, e eu resolvi que a área de negócios era a minha praia, é a parte que eu gosto, é o que eu curto fazer. Então, eu acho que exatamente para chancelar isso, sabe? Fazer um mestrado nessa área de entertainment business e fazer um networking nessa área. E foi maravilhoso. Eu adorei ter feito, adorei. Você sabe que vira e mexe, eu converso com pessoas que estão pensando, né, no que fazer. Semana passada, até falei, não sei se falei isso aqui ao vivo, mas teve um músico, não sei se você se lembra do projeto do Chico Science, do Lembro, claro, Nação claro. Zumbi e tal. Um Claro, dos claro. músicos que trabalha com ele entrou em contato comigo para falar sobre a Full Sail, sobre estudar com a Full Sail, e ele fez uma pergunta que é super comum quando eu falo com alguém desse universo, assim, né, que já está no mercado há um tempo, que foi, cara, eu não tô velho para fazer isso, eu não devia. Eu falei, eu tô fazendo, né? Eu falei, Isso é uma coisa muito engraçada, porque lá eles têm enfim, a formação americana é diferente da nossa, né? E eles têm o hábito de acabar a faculdade e já fazer especialização e depois fazer mestrado. A gente aqui faz o mestrado um tempão depois, né? Então, eu tenho 50 anos e na minha sala tinham pessoas de 25. Assim, infelizmente eu fiz poucos amigos lá, porque a maior parte do meu tempo foi Covid, então eu fiquei, enfim, quarentenada, trancada em casa. Mas eu fiz 2 amigos muito queridos, que era o Gui até, que você estava conversando com ele agora há pouco. Então, eu não sabia que vocês eram meio contemporâneos. Ele falou, nossa, Andréia, claro. Ai, que legal. E o máximo, foi o primeiro amigo que eu fiz lá, de novo, não que eu tenha feito 500, acho que eu fiz 2, né? E o Gui foi o primeiro, que ele é mais novo que eu, e depois do Gui, foi engraçado, porque eu fiz a Full Sail 4 meses, e aí eu estava trabalhando aqui no Brasil, eu faço o Rio Open, né? Fazia na época, que é um torneio de tênis aqui que acontece em fevereiro. Então, quando eu fui para lá, eu fui com a condição de voltar para o Brasil para fazer o torneio e depois eu voltava para lá. Então eu dei esse intervalo. E a Full Sail tem uma coisa muito legal que, principalmente international students, quando você chega, você tem um mentor para te ajudar, assim, aonde que é a biblioteca, o que você faz, o que você não faz, te dar umas dicas e tal. E quando eu cheguei, não tive mentor nenhum por algum motivo. O sistema, sei lá, que aconteceu que eu não tive mentor. E, na verdade, nesse começo, até o meu mentor foi o Gui. Inclusive, ele não tinha essa ocupação oficialmente, mas era o que eu tinha mais próximo de mentor, era o Gui. Exatamente. Quem fez as honras da casa foi o Gui. E aí, quando eu voltei, por algum motivo, o sistema entendeu que eu era uma aluna nova. Eu entrei no month 5, né? Eu já tinha feito 4 meses. Então, eu recebia e-mails assim, se você quiser, tem uma biblioteca, sabe? Tipo assim, ensinando coisas. E aí, eu recebi uma mentor. Aí eu falei, gente, por que eu vou receber uma mentor agora? Eu já sei tudo que é onde. Falei, que coisa estranha. Falei, aí a mentor fez um contato comigo. Eu falei, ela foi tão simpática. Eu vou conhecer ela e vou dizer, olha, muito obrigada, mas eu já estou aqui há 5 meses, enfim, acho que eu não vou precisar muito de você. E foi o maior presente que a Full Sail me deu.
foi a minha mentor, que é a Fê. E a gente ficou super amiga, a gente se conheceu. E eu, de novo, eu fui e falei, vou ser simpática, vou conhecer ela e vou dizer um beijo, tchau. E, né, eu não preciso mais. E primeiro que eu super precisei o tempo todo até o final. E segundo, a gente se conheceu e teve lockdown uma semana depois. Aí eu falei, eu não vou ouvir falar dessa mentor nunca mais na vida. E a gente ficou super amiga. E a gente mentor em tudo, né? Na faculdade, em Covid, em quarentena, e a gente trocou experiência o tempo inteiro. E a gente ficou muito amiga. E eu brinco, eu chamo ela de Mini-Me e tal. E Mini-Me tem 28 anos. Falei, eu tenho idade para ser sua mãe, sabe assim? Então, isso foi muito legal, porque assim, o universo é uma outra faixa etária completamente diferente. Então, eu vejo um pouco do que você está contando, Andréa, na minha experiência, né? Que é uma galera muitos que acabaram de fazer o bacharelado e entraram para o mestrado. Estou fazendo digital marketing, então entraram no mestrado de digital marketing, e a visão é outra, né? Isso é muito legal, sabia? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Às vezes, assim, no começo, eu meio que apanhava um pouco, porque assim, sei lá, tem um trabalho qualquer, vou inventar aqui porque eu não me lembro, tem que fazer um vídeo com X características. O que eles fazem em 15 minutos, às vezes eu levava, sei lá, 3 horas, entendeu? Porque às vezes é um universo mais familiar para eles. Mas isso também passou, assim, no começo o que eu apanhava, que eu levava o dia inteiro, no final eu faço, até hoje eu faço em meia hora, entendeu? É muito legal, é uma troca muito bacana. É uma diversidade, né? Sim. E se essa pessoa que te perguntou estiver ouvindo a gente, tem isso sim, tem uma diferença sim, mas é o máximo. É o máximo. Eu adorei. Adorei. Eu tô curtindo também. Muito bom. Andréia, daí então você foi para lá, fez o teu master no meio do Covid e terminou o teu master e aí resolveu voltar para cá para o Brasil. Pois é, meu master foi um Covid master, né? Eu fiquei. Porque, na verdade, como eu parei e vim para cá trabalhar, eu deveria ter pego uma parte de Covid muito pequena, né? Mas eu peguei 10 meses de lockdown. Então, na verdade, estudando foram 9. Então, foi complicado você ficar. Eu morava num apartamento sozinha, então você ficar sem família, sem amigo, num apartamento sozinha, morando sozinha, lockdown, vou te dizer que não foi fácil. O meu mestrado, eu costumo brincar assim, eu tive um resultado muito melhor do que eu pensava. Eu sempre fui uma boa aluna, mas eu tirei uma mega CDF. E aí eu não sei se sem o Covid eu teria sido tão CDF, eu acho que sim. E eu ganhei, sei lá, 6 awards, Valedictorian Award, talvez pelo Covid, porque era o que eu tinha para fazer, era ficar em casa e estudar. E era o que eu fazia 24 horas por dia. Então, por esse lado, o Covid me ajudou bastante, mas foi complicado. Eu imagino, né? Teste de sanidade mental, você ficar sozinha esse tempo todo, né? Sem. E vou te falar, sem e família, nisso, né? a Fernanda para mim e o Gui também, a gente trocava um pouco, mas a gente se fazia muito companhia até remotamente, assim. Eu me lembro que eu fui ver a Fernanda depois desse primeiro dia, que na semana seguinte teve lockdown, a gente foi se encontrar pessoalmente 6 meses depois, para fazer uma caminhada, assim, eu aqui e ela lá, sabe assim? Aí a gente já estava íntima. E aí foi uma coisa engraçada, porque a gente falou, nossa, a gente é tão íntimo, a gente se viu uma vez há 6 meses atrás por 5 minutos. Porque todo mundo se reinventou, né? E a gente se reinventou também. Foi muito sui generis, mas foi bacana. É a Fernanda que está aqui assistindo a gente? A Fernanda Lippe, É ela. ó. Não Fernanda, acho que eu não te conhecia, hein? A Fernanda, assim, então conheça, porque a Fernanda é sensacional. Tá aqui assistindo a gente, que demais. André, tô vendo teu site aqui. Posso compartilhar o seu site aqui na live? Você pode tudo.
Você Então pode tudo que você quiser, vamos embora. Eu já fucei teu site de cabo a rabo Você achou ele e bom, né? Você não vai como compartilhar se você toda achou ele ruim, pelo amor de perfeccionista. Deus. Então, eu achei ele fenomenal. Queria que você contasse um pouco também da história. Vou rodar aqui um pouco o site. Deixa Pois eu é, o botar, gente. site, o site é um pouco da história que eu te falei, da gente aprender e, enfim, fui eu que fiz o site. Eu jamais na minha vida imaginei que eu seria capaz de fazer um site. Porque, imagina, era uma coisa completamente distante de mim fazer site, né? Mas, de novo, se eu não tivesse a ajuda da minha sensacional mini-me predileta, Fernanda, não tinha site nenhum, porque a gente fez, para ser muito honesta, a gente fez a quatro mãos. Né? A Fernanda me ajudou super. E, como eu já falei aqui antes, a gente se ajudou muito em tudo, e isso inclui site. Né? A gente trocava receita, a gente se ajudava com aula, era tudo. Assim, era um mentorship geral dela para mim e eu para ela o tempo inteiro. E o site foi muito bacana ter ela. Mas foi uma experiência muito legal, porque, como eu te falei, eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer um site. E eu acho, modesta à parte, que o resultado ficou bacana. Eu vou até trocar as fotos agora, eu estou meio trabalhando nisso agora, mas foi muito legal. Agora, a história do site começou com o Phil Pallen, que eu não sei se todo mundo que está vendo conhece ele. Eu não sei se você lembra disso, mas eu conheci o Phil lá, antes do Covid, assisti uma palestra dele. E aí ele falou que ele vinha para o Brasil em janeiro e em fevereiro, e era justamente a época que eu ia estar aqui trabalhando, então combinei de encontrar com ele aqui. E aí, quando ele voltou para lá, quando a gente voltou para lá, teve o Hall of Fame. Hall of Fame, exatamente. Me deu um mini branco aqui. Teve o Hall of Fame e o Phil tinha um projeto de brand. Ele é um brander super, para quem não conhece. E ele tinha um projeto de brand um aluno live no Hall of Fame. E ele me perguntou se eu toparia fazer. Quem não toparia fazer, né, gente? O cara é o Um maior baita brander, presente. Você foi assim, entendeu? O cara é um abençoada, né? O cara é um Com super ele. profissional. Então a gente fez, foi sensacional. Então o esqueleto desse site começou com o fio, assim, né? Mas a gente fez no palco em uma hora, então assim não deu para fazer ele todo. Então é, o refinamento e o final e o conteúdo, enfim, fui eu que fiz e foi muito bacana. Eu, uma dessa parte, eu acho que ele ficou legal, acho que ele tem a minha cara, ele conta a minha história, porque eu fiz muita coisa, né? Eu trabalho com entretenimento há mais de 20 anos. Então, às vezes, um currículo como o meu é muito chato de se ler, sabe? Então, eu achei, a minha proposta sempre foi contar a minha história e o que eu faço e o que eu fiz de uma maneira mais legal, sabe? Se a pessoa quiser ler tudo, ela lê tudo. Se ela quiser ler só um pedaço, ela lê só um pedaço. Eu acho que ele ficou bacana, assim, eu me orgulho dele. Ele tá muito legal, assim, ele tá pessoal e eu acho que quem passa pelo teu site e lê o teu site, a sensação é que já te conhece, já Era o sabe que quem você eu é. queria que ele tivesse um pouco da minha cara, tanto que no começo, se você olhar, eu falo, oi, que bom ter você aqui, sabe? É uma coisa assim, tem essa pegada, sabe? Oi, sou uma... Enfim, e aí vai, tem essa pegada, sabe? Welcome, e essa primeira foto, por exemplo, é uma foto que eu quis colocar essa, assim, tem que te confessar, porque ela era horizontal e ela cabia no nosso formato, mas porque é uma coisa como se eu estivesse recebendo as pessoas na minha sala, na minha casa, sabe? Então, ele tem um pouco essa pegada, assim, porque eu sou uma executiva, mas eu trabalho com entretenimento, entendeu? Quer dizer, é uma coisa mais assim, não vou te dizer lúdica, mas acho que é uma coisa menos formal do que, sabe, aquele conceito de executivo que a gente tem de antigamente, digamos assim, entendeu? Terno e Ou de um gravata, advogado, sisudo, né? sabe? Eu sou advogada, mas eu faço entertainment, então eu queria que tivesse essa cara, sabe? Que fosse uma coisa E você profissional, mas que fosse conta aqui, divertido. né, um pouco dessa tua jornada, né, nesses posts. Eu conto, na verdade, esses aí que você está passando, eu fiz o site e aí, numa parte,
que é essa parte sobre mim, eu contava um pouco da minha história e o que eu estava. E aí terminava assim, e agora eu estou fazendo um mestrado na Full Sail University e tal. E aí, quando o mestrado acabou, eu falei, esse texto não vale mais, porque o mestrado já acabou. Né? E eu dizia, me acompanha nessa jornada, enfim, terminava assim. Falei, esse texto não vale mais, porque já acabou, caducou, né? Eu vou ter que fazer outro. Aí eu fiz outro, mas eu fiquei com pena de jogar aquele fora. Aí eu falei, vou deixar aqui um artigo para quem quiser ler ele e faço um novo. Aí eu fiz um novo falando sobre o Covid, que eu não sabia o que ia ser de mim pós-Covid, se eu ia ficar, se eu não ia voltar e tal. Daí, quando eu vim para o Brasil, eu falei, esse também caducou, né? Porque essa fase já passou. Né? E aí eu entendi que eu ia ter que update essa Sempre, história, né? toda hora. E aí eu resolvi guardar esses artigos anteriores. E é o que eu te falo, assim, a pessoa que está no meu site, ela lê o que ela tiver a fim de ler. Entendeu? Você clica aqui para ler. Se você quiser ler, você lê. Se você não quiser, continua para frente. Continua, sabe? Ele está muito legal e com essa diversidade, né, de material e muita coisa. Eu achei muito legal também aqui o pedaço que você mostra um pouco do teu trabalho, tem umas fotos de trabalho, né? Essa foto para os gringos também deve ser, nossa. Essa é sensacional. Essa é porque uma coisa que eu me especializei lá foi em patrocínio e ativação, né? Que é uma coisa que eu faço muito. Sobre ativação de patrocínio, que eu acho que até é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, mas enfim. E essa foi uma ativação que eu fiz sensacional no Rio Open em 2015. Nessa foto estão comigo o Nadal, Rafael Nadal, o Ferrer e o Guga Kirten. Não dá muito para ver porque a gente está em movimento. Mas, pois é. E foi uma vez que eu precisava fazer, eu criei uma ativação que era como é que o Rio Open vai ter espaço no Carnaval, porque a gente começava no Carnaval. O Carnaval no Rio, você sabe que a mídia não dá espaço para mais nada. Então eu fui com eles e a gente abriu a primeira escola de samba do desfile oficial no primeiro dia. Assim, os primeiros que colocaram o pé na avenida aquele ano fomos nós 4. Que massa. E choveu horrores, e tinha tudo para ser um desastre, mas foi uma experiência sensacional de nós 4. É uma foto que eu amo e foi muito legal. Foi muito legal. É uma ativação muito legal que eu gosto muito. Eu gosto dessa tua... Acho que as fotos que você escolheu para pôr aqui, os projetos que você está mostrando, eles são muito brasileiros, eles trazem esse ambiente brasileiro, imagens que remetem ao Brasil na hora, né? E ao mesmo tempo te dão essa aura internacional. Eu acho que ficou muito legal e mostra a tua diversidade, né? Que bom que você gostou. Gostei demais. Fala, ó o Fio aí. Eu e o Fio, pois é, foi a primeira palestra que eu fiz. Foi a primeira palestra que eu fiz, primeira vez que eu fui num palco, enfim, fazer palestra, falar e tal. E eu adorei fazer, e é uma coisa que eu estou focando continuar fazendo. Então, o Fio é sensacional, né? Você conhece ele é demais. Existe. O meu site aconteceu depois, foi nessa visita? Foi nessa visita, que ele veio em janeiro. E aí eu não tinha site, né? Assim, site meu e tal. E ele, não, ó, teus prêmios aqui, que demais, parabéns. Viu? Eu botei eles, gente, tem que confessar. Fiquei tão orgulhosa deles. Tem que pôr mesmo, parabéns. Fiquei tão orgulhosa deles, porque eu vou te falar, suei a camisa por eles, então coloquei a gente ali. Gente, é aqui, né, nossa chamadinha. Muito legal, tá muito, muito bom o teu site mesmo, e acho que dá bem essa ideia do que... Eu pus aqui no link para quem quiser visitar mais depois, dar uma fuçada. O Sérgio, eu sabia, o Sérgio já tá falando, apresenta a Liga da Mata para a Andréia, já tava sentindo a coceirinha dele. Com o maior prazer, vou adorar. Vou conectar vocês. Mas a gente só tem meia hora aqui, eu tô arrasada, pois gente. É, só tem então, mais 6 minutos. Eu queria falar mais 3 horas. A gente estava aqui falando e tem tanta coisa, né, André? E eu acho que você é uma profissional que já tem essa visão do que é o mercado brasileiro. Você viu já com essa maturidade que você já tem um pouco, apesar, né, do Covid, como é estar dentro do mercado internacional e ouviu muito conteúdo de professores americanos que habitam por mais que a gente tenha opiniões divergentes sobre os Estados Unidos, acho que ninguém consegue negar que o berço do entretenimento
do Sem jeito... dúvida nenhuma, Tá sem lá, dúvida né? nenhuma, mas sem dúvida. Tanto que lá tem uma, desculpa te interromper, tanto que lá tem uma Full Sail University, que é uma faculdade focada em entretenimento 100%, ela não fala de outro assunto, e aqui no Brasil, isso foi um dos motivos que me levou para lá também, aqui no Brasil você fazer um curso de entretenimento, ou uma aula, uma palestra com conteúdo bom, é difícil, você não tem. A gente está Quando a gente começando a vê... falar sobre isso, mas não tem, entendeu? Infelizmente, né? Eu sou brasileira e eu torço pelo Brasil e eu tô aqui no Brasil por opção, não é por falta de opção, não. E como eu falei, adoro quando vocês voltam, porque eu acho que quanto mais a gente tiver gente capacitada, boa, melhor, mais a gente faz o mercado movimentar. Mas aqui você vai fazer uma universidade, uma faculdade de cinema, você não tem uma câmera, né? É difícil depois no final você comparar, mas o que eu ia dizer é que assim, eu acho que você tem tanto, essas lives são de meia hora, passam voando, eu A acho gente tá que arrasada. não queria apressar o assunto, eu acho que a gente podia, já queria te convidar para a gente fazer uma segunda para A hora que falar você quiser. da arte do patrocínio, né? De como você Vamos, enxerga a questão vamos, do porque mudou patrocínio. muito. Mudou muito. Assim, tem um campo enorme para a gente falar. É muito diferente do que as pessoas imaginam. Nossa, tem muito assunto. Vamos, eu vou te passar a agenda que tá para as próximas semanas, e aí a gente combina com a tua agenda, porque eu acho que esse assunto vale uma live só sobre isso, né? Porque eu acho que Vamos, que todos é os muito profissionais legal. do entretenimento se embananam na hora da viabilidade financeira do negócio, né? Basicamente, patrocínio não é mais aquela placa pendurada com a sua marca, ou a sua marca no fundo de quadra, sendo muito resumida aqui, entendeu? Patrocínio é muito mais que isso. Então, e as pessoas não têm noção do que dá para fazer, do que elas têm que fazer com a marca, do que elas podem fazer, o que elas podem, aonde elas podem chegar. Nossa, é um universo imenso. Tem tudo a ver, você explicando a imagem do carnaval ali, o que vocês estavam fazendo ali. Cara, é muito pensar fora da caixa e encontrar essas ativações que não são nada óbvias, né? Que estão Aquela ali imagem que você integradas. viu, aquela imagem rodou o mundo. Sim, o Rafael Nadal no Carnaval do Rio. Então, assim, se a ideia era conseguir a mídia nessa época, check, conseguimos. Entendeu? Foi um sucesso, rodou o mundo. Para você ter ideia, o nosso torneio é de saibro. E o Djoko, ele não joga saibro, ele joga quadra rápida. Né? Então ele falou que um dia ele vem, quando for rápido, ele vem, mas que ele quer ir para o carnaval como o Rafa foi. Entendeu? Cria um outro Porque ele nicho, viu isso, né? exatamente, porque ele viu isso. Não, Então, demais. Eu acho super que funcionou. e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, em que está todo mundo tendo que se reinventar na indústria do entretenimento por conta, né, do Covid, é essa visão que a gente precisa ter de onde criar, como criar dentro das possibilidades que a gente tem e alavancar coisas que de repente talvez até já existam, né? Você não criou o carnaval, você foi lá e inventou um atalho Exatamente. ali usando o carnaval. Eu acho que o entretenimento já vinha se digitalizando, né? E aí eu falo esporte, eu falo televisão, todas as áreas, música, show, enfim, a maneira como os artistas interagem com o público e tal. E com a pandemia foi um boost nisso, né? O Covid só fez isso acontecer, acelerar muito mais rápido. Então, essa reinvenção deu uma acelerada. Tem muita coisa nova. Tem muita coisa para a gente contar. Nesse nosso tempo já está acabando. Eu estou péssima com Pois esse é, relógio aqui. passa e fica o reloginho em cima da tela que a gente Eu estou fala quando ficando tá, tensa com esse relógio. o estúdio digital fica mostrando, né, o tempo terminando. Então, já estamos lá. Queria te agradecer muito, André. Adorei. Eu sabia que ia ser super legal, que ia fluir pra caramba e que tem muita coisa ainda para a gente poder Quando compartilhar. você quiser. Vou ver a agenda, fica a promessa. A Lica, a Alessandra está falando aqui, quero muito essa live sobre patrocínio, tenho certeza que o Sérgio também quer, vou conectar vocês. Eu, do De meu lado, repente, eu não consigo ver quem tá vendo a gente, mas quem se você tiver, for, eu não um sei se beijo você grande. consegue ver aí do lado direito, você Não, clicar em comments,
Se você tiver no computador, se você tiver em... Ah, tá. Tem a Mônica, tem a Flávia, agora eu tô vendo. Você não consegue postar para responder, você vai ter Tem que o depois pegar Sérgio, a teu celular, Fernanda. mas você consegue ver. Então dá para você depois entrar no teu celular e mandar um oi para eles. Mas Mas muito vamos legal. fazer. Obrigada quem veio. Fico aqui compromissada ao vivo, já combinando. Vou passar o horário para a Andréia e aí a gente vai fazer um material para avisar vocês desse nosso próximo encontro para falar de patrocínio com bastante foco nessa indústria do entretenimento. Combinado, Andréia? Combinadíssimo. Olha, a Lúcia Camilotti está aqui e tem que fazer justiça a ela. Foi ela que conseguiu viabilizar essa ativação na escola de samba. Foi ela que organizou tudo, que levou a gente para lá. Foi muito legal. Muito bom. Então, Carol, muito obrigada. Eu adorei estar aqui. Eu detestei que é muito rápido, mas todo o resto eu achei incrível. E eu volto quando você quiser. Me chama que eu volto. Se quiser, a gente pode fazer vários assuntos e toda semana a gente faz uma nova. Eu topo muito e acho que a gente precisa dessa visão de negócio. Não só, eu acho que a gente está agora com 3 lives que são 2 lives, já estou botando a sua aí na lista, mas a gente tem toda quinta-feira com o Gui Canineu, que foi teu 50% dos vi, adorei. Foi muito bom. O conteúdo dele é sensacional. Ele faz uma curadoria insana de olhar tudo que foi lançado naquela semana, de música, de seriado, de cinema, e de trazer as notícias mais importantes, mas são as notícias, né? Super importante para a gente ter repertório. A gente tem uma que eu comecei ontem, que é com o César Munhoz, que ele fez o mestrado em Entertainment Business também, ele é de Curitiba, mas ele é entertainer, ele é artista. Então, a pegada dele são achados, pesquisas e uma troca de ideias, mas na visão do artista. E agora, como é que a gente vai se apresentar? E eu acho que tem tudo a ver a gente falar dessa estruturação business, de como é que eu alavanco o meu negócio. Então, que é um negócio, gente, sabe? Quer dizer, a gente quer distrair as pessoas, e é um esporte, é uma peça, não sei o quê, mas o troço precisa de... Tem gente trabalhando, essas pessoas que são pagas, o troço tem que fazer dinheiro, ninguém tá ali só para achar graça, entendeu? É legal, mas tem que dar retorno, né? Tem que pagar a conta. Exatamente, entendeu? É uma conta que tem que fechar, é um business, como todos os outros, então... E dá um trabalho, viu? Dá um trabalho. A Lica, que trabalhou comigo, ela sabe que o negócio é puxado. Ela está aqui dizendo que ela trabalhou mas comigo. Mas é maravilhoso ela tá escrevendo. Trabalhei com o André e foi maravilhoso. Foi, mas foi puxado. Carol, muito obrigado. Adorei estar aqui com você. Queria agradecer quem pôde vir, a Flávia, o Sérgio, que eu não conheço, mas eu vou conhecer, a Lica, a Fernanda, minha mini predileta, as Mônicas, as 2 Mônicas. Enfim, foi ótimo. Muito obrigada, adorei. Valeu, obrigada para você, Andréia, demais te receber aqui. Obrigada, pessoal, que esteve com a gente. Quem assistir essa live depois, fica ligado, que vai ter outras, com certeza, que a Andréia vai estar aqui com a gente. Obrigadão, beijo para todo mundo. Tchau, gente. Beijão, tchau, tchau.